Bom dia! Continuando a nossa leitura, estamos na Bíblia na versão corrigida e revisada da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, traduzida para a língua portuguesa por João Ferreira de Almeida. Vamos ver hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 10, o divórcio. Capítulo 10, versículo 1 até o versículo 12. Versículo 1. E levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão. E a multidão, outra vez, se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los como tinha por costume. Versículo 2. E aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando-o, é lícito ao homem repudiar sua mulher? Versículo 3. Mas ele respondendo, disse-lhes, que vos mandou Moisés? Versículo 4. E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Versículo 4. E Jesus respondendo, disse-lhes, pois pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Versículo 6. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Versículo 7. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Versículo 8. E serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma carne. Versículo 9. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Versículo 10. E em casa tentaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. Versículo 11. E ele lhes disse, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. Versículo 12. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. As criancinhas, versículo 13 até o versículo 16. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Versículo 14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Versículo 15. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Versículo 16. E tornando-os aos seus braços, e impondo-lhes as mãos, os abençoou. O jovem rico, versículo 17 até o versículo 31. Versículo 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele. Ele perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Versículo 18. E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Versículo 19. Tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não desfraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Versículo 20. Ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Versículo 21. E Jesus, olhando para ele, o amou, ele disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e toma a cruz e segue-me. Versículo 22. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Versículo 23. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos,
quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Versículo 24. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Versículo 25. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Versículo 26. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Versículo 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Versículo 28. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Versículo 29. E Jesus respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho. Versículo 30. Que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Versículo 31. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Jesus prediz a sua morte e sua ressurreição. Versículo 32 a 34. Versículo 32. E iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles, e eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados, e tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir. Versículo 33, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e os condenarão à morte. E o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. Versículo 34. E escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Pedido dos filhos de Zebedeu. Versículo 35 até o versículo 45. Versículo 35. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. Versículo 36. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? Versículo 37. E eles lhe disseram: Concede-nos que na sua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Versículo 38. Mas Jesus lhes disse: Não sabes o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Versículo 39. E eles lhe disseram: Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Versículo 40. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Versículo 41. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Versículo 42. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipe dos gentios, deles se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas.
Versículo 43. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Versículo 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O cego Bartimeu é curado. Versículo 46 a 52. Versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Versículo 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 49. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Versículo 50. Ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Versículo 51. E Jesus, falando, disse: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Versículo 52. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Terminamos aqui o capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Grato por você ouvir essa mensagem. Que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor. Deixe um joinha e compartilhe essa mensagem para quem você conhece